Bom dia para todo mundo. Nós vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente vem fazendo. Eu vou falando, vocês perguntam no chat, e se caso eu não ver a pergunta aí, vocês me interrompem no áudio e me chamam, tá bom? Vou falar bem rapidinho hoje, então, da parte de equilíbrio, que faltou da última aula. E aí eu vou falar da aula de osso. A aula de osso está bem legal também, viu? E essa parte de equilíbrio também é interessante. Tem a parte básica, mas depois tem uma parte que é mais prática aqui também, dá para entender melhor. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Um minutinho só. Beleza. Acho que vocês estão enxergando aí, né? Então vou falar um pouquinho da parte de equilíbrio. A gente tinha falado um pouco do torque, lembra? Das alavancas, de outras coisas. Aí tem mais essa parte agora teórica em relação à parte de equilíbrio. Depois eu vou falar da parte de osso também, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar que eu ajudo vocês, auxilio em qualquer coisa. Bom, em relação ao equilíbrio, então eu vou falar de maneira geral que isso vai funcionar para qualquer parte do tratamento que a gente for querer aplicar com o paciente e na nossa vida. Então, o equilíbrio corporal, existem basicamente 3 tipos de equilíbrio: o estável, o instável e o neutro. Então, o equilíbrio é o quê? A capacidade do indivíduo de assumir e manter uma posição estável é denominado equilíbrio corporal, certo? Aí, quando a gente tem esse equilíbrio, é quando eu tenho esse centro de gravidade sobre uma base de apoio, tá? E aí eu tenho que fazer diversas analogias, então eu posso pensar no indivíduo normal com 2 pernas, né? Posso imaginar um indivíduo amputado, posso imaginar um indivíduo em cadeira de rodas, posso imaginar um indivíduo andando de muleta, e essa muleta pode ser a canadense, pode ser aquela de 3 apoios, pode ser o andador, e tudo isso pode influenciar positivamente e negativamente no equilíbrio da pessoa. Dentro do equilíbrio estável, por exemplo, o corpo é deslocado por uma força e retorna à sua posição original. Então a gente vai, por exemplo, a pessoa está em pé, alguém esbarra nela, aí ela dá uma cambaleada para frente assim e volta ao estado normal dela, né? Então, por exemplo, ou o instável. O instável é quando o corpo é deslocado por uma força, ela tende a aumentar seu deslocamento. Então, para eu não cair quando alguém esbarra em mim, o que eu acabo fazendo? Eu dou um passo para frente. Então, eu desloco, ele é instável, eu me movimento, e aí eu mantenho a estabilidade, tá? Mas é sempre mantendo o equilíbrio. E o equilíbrio neutro? É um corpo deslocado por uma força e assume uma nova posição. Também pode ser considerado o passo, ou pode ser, então, quando eu estou numa cadeira de rodas, por exemplo, que ele é quase que indiferente. Então, ó, o estável, aqui está em objetos, né? Então, tem um retângulo aqui. O estável, então, o centro de gravidade é levemente modificado devido a uma aplicação de alguma força, e esse tende a retornar à sua posição original. Então, por exemplo, na parte biomecânica de um corpo do indivíduo, a postura para poder evitar queda e aumentar a estabilidade. Eu tenho umas estratégias, a gente vai ver essas estratégias para manter esse equilíbrio estável, tá? Aí eu tenho o equilíbrio instável. O centro de gravidade é modificado devido a uma aplicação de alguma força, e este não tende a retornar à sua posição original e procura um novo posicionamento. Então, quando eu estou em uma postura ereta e uma pequena quantidade de força gera um pouco de movimento, eu dou um passo, né? Ou quando eu ando, eu acabo tendo um equilíbrio instável, eu vou me movimentando, assumindo novas posições para manter o meu equilíbrio. E o neutro ou indiferente é como se fosse uma cadeira de rodas, né? A pessoa, ela está sentada, mas se ela tiver em movimento ou não, o equilíbrio com a pessoa sentada numa cadeira de rodas vai ser sempre igual, não vai ter alteração. Desde que a pessoa ande em linha reta e tal, né? Bom, aí eu tenho a oscilação postural. Essa oscilação postural, gente, ela vem sendo cada vez mais bem estudada. Ela é muito interessante em diversos aspectos, porque a gente só pensa em oscilação postural, que é a oscilação do nosso corpo, pensando em aspectos de equilíbrio.
Mas, eu já vou citar um exemplo para vocês, né? Existem patologias que têm relação com a oscilação postural. Você tem o Parkinson, você tem o Alzheimer, você tem outras doenças degenerativas que a oscilação postural ela começa a se modificar antes, muitas vezes, da patologia se apresentar na pessoa de fato, tá? Antes dela apresentar algum sinal. E eu fiz um trabalho ano passado até com a Ana Vitória, que eu achei muito massa, que também tem uma relação do equilíbrio postural, dessa oscilação postural, com o nível de estresse e aprendizado da pessoa. O que até agora a gente pode falar, isso também tem com autista e crianças com dislexia e tal, que quanto mais instável é a pessoa, maior é a dificuldade que ela tem para poder aprender, tá? Então, a oscilação postural, o nosso equilíbrio, ele também tem relação com o nosso aprendizado e com o nosso estresse. Então, respirem fundo, mantenha o equilíbrio. Antigamente a gente pensava só, tem que manter o equilíbrio interno, né? Mas o equilíbrio externo também é importante. O corpo é maravilhoso, ele se conversa em todos os sentidos. Então, essa oscilação postural é o desvio normal e contínuo do centro de gravidade, que é o CG, do corpo sobre uma base de apoio. Então, quando uma pessoa mantém a oscilação dentro dos limites da estabilidade, o equilíbrio é mantido. Qual que é o normal nosso? O normal nosso, aqui está em graus, não sei se vocês já ouviram falar, que fala que o nosso equilíbrio é como se fosse um pêndulo invertido. Então, fala em 12 graus do equilíbrio antero-posterior, que é o nosso normal, a oscilação para frente e para trás, e 16 graus, nossa oscilação de um lado para o outro. Então, quando a oscilação ultrapassa esses limites, torna-se necessária uma estratégia corretiva para poder evitar as quedas. E aí, quais são essas estratégias? Né? Então, é do tornozelo, do quadril e do passo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o nosso equilíbrio é como se fosse um pêndulo invertido. Vocês estão vendo essa imagem aqui, onde está escrito equilíbrio pêndulo invertido. O pé da pessoa é como se eu pegasse, vou pegar um lápis aqui, ó. É como se eu pegasse esse lápis e balançasse, né? Como se fosse um pêndulo. Só que o equilíbrio está no pé, né? Então ele faz assim, ó. Tá? Então ele balança nesse sentido. Por isso que tem esse sentido aí do pêndulo, tá? E aí dentro dessa oscilação, eu tenho então o centro de gravidade que ele fica dentro desse cone e eu tenho meus limites de estabilidade. Só que esses limites que eu estou falando para vocês, eles são limites normais, né? O indivíduo assim saudável, além de não ter doença, ele deve estar saudável. E aí, quando esse equilíbrio ele é rompido, o que acontece? Então, 3 respostas automáticas acontecem com esse indivíduo, tentando manter o equilíbrio dessa pessoa. Então, eu vou ter uma estratégia de tornozelo, por exemplo, tá? E aí o tornozelo sabe quando a pessoa está em pé e ela balança para frente e para trás, ela não, é quase que imperceptível, tá? Quando a estratégia do tornozelo não funciona, a gente começa a usar a estratégia do quadril, que eu jogo o quadril para frente e para trás para poder tentar manter o equilíbrio. E quando ela não funciona, aí eu utilizo a estratégia do passo, que simplesmente dar um passo para frente para que a pessoa não caia, tá? É simples assim, nada de segredo em relação a isso. Agora, o único segredo que vocês têm que ter uma percepção, para quem já está começando a atender paciente, ou já tem paciente mesmo de fato, isso a gente vê bastante em criança, idoso e grávido. As estratégias de movimento da pessoa vai mudando ao longo do tempo. E também quando a pessoa tem uma doença, ou não vou nem falar doença, né, mas uma dificuldade em manter o equilíbrio. Qual estratégia dessa a pessoa vem falhando? Porque, por exemplo, se eu pensar no idoso, o idoso acontece o quê? Ele até balança para frente e para trás, assim, né? Só que, às vezes, ele não usa muito estratégia de quadril. E aí, o que ele tem que fazer para poder manter o equilíbrio? Ele usa a estratégia do passo. Então, ele dá um passo para frente para não cair. Qual que é o problema disso? Muitas vezes, a estratégia do passo desse indivíduo, vou falar do idoso, que é o mais comum, ela tá muito, é um reflexo muito atrasado, muito retardado, tá? E aí o que acontece? A pessoa demora para colocar o pé na frente.
o óbvio, ele não é tão óbvio às vezes, viu, gente? E a gente precisa treinar isso com as pessoas. Então, se eu pego um idoso que ele tem dificuldade de dar um passo para frente, quando ele está fazendo qualquer tipo de atividade, o risco de ele ter uma queda é altíssimo, porque ele não vai se proteger, ele vai cair. E aí, eu não sei se vocês sabem, em idoso com mais de 70 anos, uma das coisas que mais mata idoso é queda, tá? E não porque cai, pode ser que caia, tem um traumatismo craniano e tal, mas o próprio risco das fraturas que essa pessoa tem, o risco que ela tem depois na recuperação ou na cirurgia são altíssimos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E idoso não é para manter em casa sem fazer nada, gente. É a gente estimular a fazer atividade de maneira segura. Não precisa subir no telhado, igual eu tenho uma chargezinha que eu recebi esses dias, mas é importante você, dentro da realidade daquela pessoa, verificar qual que é a necessidade dela e atender a necessidade dela. Como eu sempre falo, alguns idosos, eles têm uma saúde melhor do que a nossa hoje em dia. Ele só está colocado no nível de idoso porque a idade passou lá dos 60 anos, lá ele se enquadra. Mas a saúde dele nem sempre é uma saúde do idosinho, daquele avôzinho, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Então tem que pensar qual que é a ruptura que a gente tem que causar no indivíduo para ele usar a estratégia de tornozelo, do quadril ou do passo. São as 3 estratégias principais que a gente utiliza. E a gente tem que verificar, então, no paciente qual que ele tem, qual ele não tem, ou qual ele tem um déficit, e começar a utilizar essa estratégia. E aí a musculatura envolvida com esse equilíbrio, aqui está resumida, né? Vai até a parte abdominal e a parte dos paraespinais ali. Mas é toda a musculatura, mas eu tenho que treinar. Então toda a musculatura posterior e anterior do corpo para manter o equilíbrio. Então o equilíbrio ele não tem só relação com o tornozelo. Não está escrito aqui nessa aula, mas eu posso afirmar para vocês, tem trabalho que mostra que o grande problema dos entorses de tornozelo, sabe relação com qual músculo tem maior do que os músculos envolvidos com o tornozelo? Com um tal de glúteo máximo. Porque o glúteo máximo, ele ajuda muito na estabilização do quadril e da coxa. E aí depois embaixo da coxa tem a minha perna, né? E o tornozelo. E às vezes a pessoa fica focada só no tornozelo, achando que o problema está lá no tornozelo. E muitas vezes o problema está no quadril, no sentido que o músculo responsável por esse equilíbrio, ele não está sendo bem ativo para manter o equilíbrio dessa pessoa. E aí eu posso extrapolar um pouquinho, subir um pouquinho mais e pensar na musculatura lateral do abdômen, tá? Que aí o glúteo, ele acaba fazendo essas vezes também. Então a gente também já fez um trabalho nesse sentido e a gente viu que quem tem melhor equilíbrio de tornozelo são as pessoas que têm melhor preparo da musculatura lateral do corpo, não só do tornozelo, não só do membro inferior. Então a gente tem que pensar de novo no paciente como um todo, não só como um tornozelo. Ou 2, né, que seja, mas a gente tem que pensar no paciente inteiro. Então a estratégia de tornozelo, usada quando os deslocamentos são pequenos, uso bastante gastrocnêmio, isquiotibial, paravertebral, eles controlam o deslocamento anterior, e o tibial anterior, o quadríceps e os abdominais, eles controlam o deslocamento posterior, tá? Então é só um pêndulo para frente e para trás com o tornozelo. E aí, então, eu utilizo essa musculatura, essa sinergia para poder manter o equilíbrio. Não precisa decorar isso não, mas é só para poder lembrar que tem a relação com essa musculatura para deslocar. Então, quando eu vou muito para frente, a musculatura mais posterior contrai para eu poder ir para trás, eu vou muito para trás, a musculatura anterior contrai para eu ir para frente, e o meu corpo fica sempre nesse jogo. Por mais que a gente não perceba, existe esse deslocamento natural. Se não existisse esse deslocamento, a pessoa tem problema também, viu? Muito não pode e nenhum deslocamento também é um problema. É um hipercontrole e tem relação, inclusive, com aspectos emocionais desse paciente. A estratégia de quadril. Então, é usada quando a estratégia de tornozelo não é eficaz. Então, o corpo sempre tenta minimizar gasto energético. Então, eu tento usar o tornozelo, se não dá certo o tornozelo, eu vou para o quadril. Então, eu jogo meu quadril lá para frente e para trás para poder manter essa estabilidade. E aí eu vou usar mais abdominal e quadríceps para o deslocamento anterior e paravertebral e isquiotibial para o deslocamento posterior. Então, eu uso mais a musculatura um pouco mais superior para poder manter esse equilíbrio, tá? Então, abdominal e quadríceps, deslocamento anterior, e paravertebral e isquiotibial para deslocamento posterior.
E a estratégia do passo. Então, quando a pessoa já não consegue manter o equilíbrio com o tornozelo nem com o quadril, eu dou um passo para frente para não cair, né? Ou um passo para trás, mas normalmente a gente tem uma tendência a deslocar o corpo mais para frente, tá? E aí, esse equilíbrio, então, ele vai depender da capacidade de manter uma posição e de se estabilizar durante as atividades voluntárias e de reagir às perturbações externas. Esse equilíbrio, então, ele envolve uma coordenação efetiva e eficiente entre os múltiplos sistemas sensoriais, biomecânicos e motores desse indivíduo. E essa integração e o processamento de informação ocorre, então, no cerebelo, dos gânglios da base e a área motora suplementar. Então, de novo, não é só a parte do sistema nervoso periférico ou só o tornozelo, tá? E esse equilíbrio, então, ele vai ocorrer de que maneira? Sempre meu corpo ele precisa determinar o posicionamento corporal, então, aonde meu corpo está no tempo e espaço. Aí, dependendo de como meu corpo estiver, tá? Ele vai selecionar o movimento corporal necessário que eu preciso fazer para realizar determinada atividade. Ah, eu quero pegar uma caixa, quero abaixar e guardar alguma coisa embaixo do armário. Não, eu sou jogador de futebol, vou chutar uma bola, né? Então, tudo vai depender dessa relação do tipo de movimento que eu quero fazer. Estou falando isso porque é importante a gente entender o paciente e as demandas que ele necessita. Não adianta eu querer fazer movimento que ele não precisa. Eu preciso entender, e não importa apenas o sexo e a idade. Eu tenho que saber de fato quais são as atividades que essa pessoa faz durante o dia, para poder selecionar justamente o movimento que eu vou trabalhar mais com essa pessoa. Vou selecionar então e ajustar o padrão de ativação. Aí eu trabalho com músculo de tornozelo, músculo da coxa, do tronco e do pescoço. Já falei isso, não sei se foi para vocês ou não, mas enfim. A musculatura do pescoço, ela tem uma função muito importante para o equilíbrio corporal do indivíduo, porque ela controla só a cabeça, né? E a cabeça, a verticalidade da cabeça, ela é importante para as outras atividades que a gente tem, tá? Então também, quando eu vou trabalhar equilíbrio com o indivíduo, é importante vocês lembrarem da cabecinha dessa pessoa, tá? Então trabalhar um pouquinho o pescoço também para poder verificar se ele consegue realizar as atividades também. Só um detalhe, o simples fato da pessoa realizar uma atividade olhando para um lado ou para o outro, ela muda totalmente o equilíbrio postural dela, tá? Então, às vezes, ela não consegue realizar uma atividade porque ela olha para o lado quando ela vai fazer essa atividade. Isso tem a ver com a parte de controle do indivíduo. Tudo bem? E aí eu vou gerar um movimento. Então, de acordo com tudo que eu selecionei e vi como está meu corpo, eu faço o movimento. Aí, esse movimento que eu realizo, ele vai interagir com o ambiente, né? Então, dependendo de onde eu estou, do que eu quero fazer, ele interage e meu corpo vai ver se eu acertei ou errei esse movimento, utilizando a visão, o sistema vestibular e o somato sensorial. Então, somado todos esses sistemas, ele compara e seleciona e combina os sentidos, e aí ele vai determinar o novo posicionamento corporal. Como assim? Eu falei para vocês, meu corpo vai falar, eu quero guardar uma caixa em cima do meu armário. Então ele vai ver como que o meu corpo está no tempo e espaço e qual movimento eu tenho que fazer, dependendo do peso da caixa, para poder guardar aquela caixa. Assim que eu começo a realizar esse movimento, que eu fiz, coloquei a caixa lá em cima, aí meu corpo vai ver tudo que eu fiz e falar, tá, agora tá lá, tem que voltar. Então, e isso acontece sempre em segundos. A todo momento essa leitura é feita. Cada movimento que a gente realiza, o meu corpo seleciona. E aí tem um detalhe, gente. Toda vez que eu tenho dor, tá? Não estou falando mais de nenhuma outra patologia. Vamos colocar só a dor. A dor, ela confunde todos esses sentimentos e sentidos do corpo. Então, a dor faz a gente errar o movimento e a dor acaba perpetuando os nossos problemas, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como é que a gente realiza os movimentos e se eu tenho ou não dor para poder realizar esses movimentos. Quanto menos dor a pessoa tiver, melhor. Mas aí eu não posso pensar em sentido de tomar analgésico ou fazer só um recurso eletrotermofototerapêutico, porque se eu só trabalhar nesse sentido, eu dou uma enganada no sistema nervoso também e ele não traz a informação real. Então é importante a pessoa ficar mais próxima do natural possível. O possível porque, às vezes, não tomar remédio ou não fazer o uso de recurso eletrotermofototerapêutico não é uma opção. Ela tem tanta dor que não tem como, né? Então a gente tem que respeitar de acordo com cada paciente. Bom, e essa estabilidade, ela também é definida como a resistência à aceleração linear e angular. Tá? E vai depender também do comprimento, né, da pessoa ou do objeto e da largura da base também.
tá? Então, normalmente, se vocês olharem na figura A, que é a mais importante dessas figurinhas aqui, ó, eu tenho os dois pés e eu tenho a linha de gravidade. E essa linha de gravidade, normalmente, ela tem que ficar entre os pés ou em um pé ou outro, né? Então, conforme eu desloco o peso para um lado ou para o outro, essa linha vai se deslocando. Quando a pessoa já está mais idosa ou ela tem uma grande perda de equilíbrio, ela começa a usar uma bengala, uma muleta ou um andador, porque aqui, ó, nessa outra figura, essa pezinho redondinho e esse outro pezinho aqui, ó, ele representa as perninhas do andador. Então, o que o andador faz? Ele aumenta bastante a minha área para que essa linha de gravidade fique dentro da área. E aí a pessoa fica mais estável. Só tem um problema, esse tipo de coisa a gente tem que pensar, né, de novo. Depende muito do paciente, do que eu quero. Porque se o paciente, quanto mais ele depender de andador, muleta e afins, mais ele vai depender de andador, muletas e afins. Porque a pessoa se acostuma com uma área de base maior. E eu tenho que ir tirando ao longo do tempo. Não tirar de uma vez, né? Então eu vou diminuindo essa base para a pessoa começar a trabalhar o equilíbrio. Trabalho de equilíbrio, gente, vocês têm que entender que quanto mais instabilidade eu promovo durante o tratamento, a reabilitação do indivíduo, melhor estabilidade essa pessoa vai ganhando. Se eu promover muita estabilidade durante o tratamento, essa pessoa ela não aprende a ficar mais estável, porque tem alguma coisa segurando ela, tá? Isso vai servir para todas as articulações, né? Então vou usar um colete, vou usar uma joelheira, vou usar uma tornozeleira. Tudo isso, o uso dessas órteses vão estimular você a ficar estável pela órtese. Só que ela acaba inibindo o seu sistema nervoso e com isso, com o passar do tempo, você perde esse controle motor. Então é importante deixar o máximo possível sem para melhorar o controle motor desse indivíduo. E aí tem os instrumentos, né, finalizando aqui, só para citar, tá? Não vou entrar em detalhes, para poder medir as grandezas cinéticas do indivíduo. Então tem a eletromiografia. A eletromiografia dá para fazer um monte de coisa, mas assim, a eletromiografia ela faz a leitura. Cada vez que eu tenho uma contração muscular, eu tenho um impulso nervoso que manda um impulso para aquele músculo para ele fazer a contração, tá? Então, com a eletromiografia, eu meço o impulso elétrico para aquele músculo. O problema da eletromiografia é que ela não é tão fácil, tem muito ruído de informação, não é um aparelho que você compra tão barato e nem que você vai conseguir aplicar rapidamente e fácil nas pessoas. Tem que filtrar. Para pesquisa é ótimo, mas para o dia a dia, infelizmente, ainda não é um equipamento muito fácil para trabalhar, tá? Porque tem que fazer cálculo matemático depois, ele é um pouco enjoado por enquanto. Para usar como biofeedback é interessante, mas para fazer leitura, mais para trabalho científico, ele é muito bom, mas tirando isso, não é tão fácil. Então eu consigo verificar, né, com o eletrodo que eu coloco na pele, eu faço uma leitura do sinal mioelétrico, e aí ele capta esse sinal, que é esse raw MG signal, faz uma decomposição e eu consigo saber mais ou menos quanto que se está mandando estímulo ou não para aquela região. Só que tudo vai depender também se você consegue localizar o ponto para poder fazer essa leitura, senão também vai ficar muito ruim a leitura, tá? Então também é interessante, mas ele é muito específico. Para trabalho científico ele é interessante, mas para o dia a dia ainda não é muito fácil de trabalhar, não. A dinamometria talvez seja mais fácil, porque aqui eu consigo medir a força que o indivíduo acaba executando no equipamento que você for trabalhar, né? Então, são diversos. Então eu tenho plataforma de força, de pressão e sistema portátil para poder medir a força do indivíduo, da força que ele realiza para fazer determinadas atividades. Então dá para fazer movimento, equilíbrio, marcha e força de reação para poder medir salto em altura, deslocamento lateral e anteroposterior, por exemplo. Embora hoje em dia você tenha até aplicativo que faz isso, né? E também dá para fazer via vídeo. Então mais para frente eu vou ensinar para vocês a mexer com o Kinovia, e aí vocês vão ver que dá para fazer uma estimativa de algumas grandezas para a gente fazer trabalhos com os nossos pacientes. A dinamometria é isso aqui, ó, também. Então, tem a plataforma de força, mas tem essas aqui que eu faço força, para ver a apreensão palmar, a força interescapular, a dos dorsais, né? Então, esse aqui é o teste físico que os correios fazem para poder fazer a avaliação de vocês. Mas é a mais comum até hoje também, nos concursos e tal,
fazer esse tipo de avaliação. Bom, aqui eu termino essa aula e vou começar agora a falar com vocês da aula de osso. E aí eu vou deixar um tempinho para saber se alguém tem dúvida de alguma coisa para eu poder ajudar vocês aí. Tá tudo bem em relação a essa aula? Dá um ok para quem tá tudo bem. Beleza, ok, sim.